fazer uma pergunta aqui que veio da Marisa Antunes Oliveira. Ela diz assim: eu creio na perseverança dos santos, ou seja, que Deus nos sustenta em todo o processo de salvação e, portanto, não a perdemos. Mas como explicar então o Êxodo 32, onde Moisés pede para Deus riscar o seu nome do livro? Bom, a primeira coisa que nós precisamos entender é que a Bíblia não pode contradizer-se. A Bíblia explica a própria Bíblia. E esta verdade, chamada a perseverança dos santos, uma pessoa que foi predestinada na eternidade, foi regenerada, foi chamada, justificada, selada com o Espírito Santo da promessa, não pode de fato vir a cair de forma final. Porque se isso acontecesse, verdadeiramente a Bíblia estaria entrando em contradição e nós desconstruiríamos toda a obra da redenção. Então Deus é o autor da salvação no começo, no meio e no fim. Ele planejou, Ele executou e Ele vai consumar. O texto de Êxodo 32 é quando Moisés faz aquele apelo para Deus para perdoar o povo, ou se não, riscar o nome dele, não significa que esta era uma possibilidade real. Da mesma forma que Paulo, lá em Romanos 9,3, diz que desejaria ser anátema para que os seus concidadãos israelitas fossem salvos. Ou seja, ele sendo um salvo e um apóstolo, jamais poderia ser um anátema. Isso é uma possibilidade, esse é um pedido de uma hipótese impossível de acontecer. Então, da mesma maneira que Paulo desejaria ser anátema para que os judeus fossem salvos, da mesma forma seria impossível Deus riscar o nome de Moisés, uma vez Moisés tendo o seu nome registrado no livro de Deus. Então essa não é uma afirmação que isso vai acontecer ou pode acontecer. Entre a fala de Moisés, a oração de Moisés, o pedido de Moisés e a realidade do fato, há uma grande distância. Então esse versículo de forma alguma está refutando ou contrariando a verdade inabalável da perseverança dos santos. Isso mesmo. Na verdade, as duas afirmações, tanto a de Moisés quanto a de Paulo, são indicativos para mostrar a intensidade do pedido que ambos fazem, da seriedade, mostrando que eles são capazes, eles estavam querendo tanto aquilo que eles estão pedindo a Deus, que eles colocam essa possibilidade extrema para mostrar que, na verdade, eles gostariam muito de serem atendidos por Deus. Eles preferiam se perder e ver o povo salvo do que serem salvos e verem as pessoas a quem amavam perdidas. Essa é a intensidade com que eles endereçam a oração a Deus. Aproveitando essa resposta, eu creio que hoje no contexto evangélico parece que há um mau entendimento do que é o Evangelho. Poderiam explicar o que é o Evangelho? Pois não. O Evangelho, se você for pegar o termo exato, significa boas novas. E boas novas de salvação. Então, o Evangelho ele está centrado na pessoa de Cristo, na vida de Cristo, na morte de Cristo, na ressurreição de Cristo, no senhorio de Cristo, na volta de Cristo. Então, o Evangelho não é apenas um conceito, o Evangelho não é apenas uma ideia de dogmas. O Evangelho é, sobretudo, uma pessoa, a pessoa de Cristo Jesus, que veio ao mundo para salvar os pecadores. Então, não há evangelho onde Cristo não seja pregado na sua essência, a sua morte substitutiva, porque Ele morreu pelos nossos pecados, Ele ressuscitou para a nossa justificação. O que você percebe hoje, como você disse, essa distorção, é que muitas pessoas pregam prosperidade, pessoas pregam supostos milagres, as pessoas pregam
uma espécie de paraíso na terra. Se você se tornar um cristão, você não vai ficar mais doente, você não vai ter mais pobreza, você não vai ter mais luta. E as igrejas estão se enchendo, lotadas e lotadas, e multidões aos borbotões afluindo a esses redutos, achando que isso é evangelho. Mas não tem nessa pregação o conteúdo de Cristo, a salvação, o perdão, a vida eterna, a bem-aventurança eterna. O evangelho, ele não é apenas uma panaceia que vem para acalmar apenas as tensões e dores do aqui e do agora. O evangelho vem trazer a proposta de um projeto eterno de Deus na vida do homem para resgatá-lo do pecado, da morte, do inferno, da potestade de Satanás, e fazer deste homem perdido, cego, condenado, arruinado, uma nova criatura, oferecendo a ele uma nova vida, uma nova família, uma nova pátria, a bem-aventurança eterna. Essa é a essência do evangelho. Verdade. E o evangelho, ele é composto de uma parte também que são essas boas novas, mas tem no seu bojo um conteúdo também de alerta, mostrando ao povo que o homem sem Deus, sem Cristo, ele também está condenado. Porque se você só prega o lado bom do evangelho, só oferecendo o céu, você prega o evangelho pela metade. Você tem que falar que o homem sem Deus, sem Cristo, está perdido e vai para o inferno. Alguns escritores também trabalham a questão de que o pregador precisa pregar as más novas e as boas novas. E é interessante como a Bíblia trata disso mesmo. Você prega a lei no sentido de mostrar ao homem que ele é pecador e que pelo seu próprio esforço, ou pelos seus próprios supostos méritos, ele está condenado, ele está perdido, ele está arruinado. Porque na verdade nenhuma pessoa vai procurar ou sentir necessidade de um Salvador, a menos que tenha consciência de que está perdido, condenado. Então primeiro o Evangelho mostra ao homem quem ele é. Ele está perdido, ele está condenado, ele é filho da ira. E aí então se apresenta a boa nova, de que aquilo que o homem não pode fazer por si mesmo, mudar sua própria história, seu próprio coração, Deus em Cristo fez isso. Aí se apresenta a boa nova do Evangelho.